Todo infarto pode ser causado também por obstrução de uma Obs- veia. Deixa eu ver aqui. Andesa, permitido. Pelo que eu entendi, pode ser obstrução venosa, E mas arterial. como é intestinal. É, Eu acho que é minha internet. vamos recapitular. Então, infarto é uma área localizada de necrose isquêmica. Necrose é morte tecidual, tá? Isquêmica é porque foi por falta de oxigênio. Fechou? Essa necrose não, quer dizer, esse infarto, ele pode ser, normalmente é uma oclusão arterial. Ó. Tá vendo aqui o vaso que ele está ocluído? Normalmente é uma oclusão arterial. Mas em alguns casos, ele pode ser também uma obstrução venosa, tá? Quando é que ele vai ser uma obstrução venosa? Um exemplo, um infarto intestinal. Porque a gente acha que a obstrução, ou seja, que infarto é somente no coração. Ah, ele infartou. Ah, a gente já pensa o quê? Coração, não é verdade? Só que nem todo infarto é no coração. Qualquer tecido do meu corpo pode sofrer um infarto, né? Pode ter uma obstrução de uma artéria ou de uma veia. Então, nesse local que houve obstrução, ó, pode ver que o oxigênio não chega e ele fica como tá essa mancha aqui. Tá vendo essa mancha no coração? Estão conseguindo ver? Oi, pessoal? Estão conseguindo ver essa mancha no coração? E, gente, deixa eu perguntar. Tá cortando pra vocês ou é só pra mim? Tá cortando só pra mim ou pra vocês também? Não, Júnior, tá cortando também. Inclusive, até a imagem tá meio borrada aqui, acho que na internet. Eu não sei não, aqui tá normal. Meu Deus, quando a aula é boa, trava. A Isa disse que ela tá cortando também. E Catarina disse Tá também que ela tá cortando. cortando. Por aqui tá normal, normal. Não sei nem o que faz. Isso ali, essa mancha roxa é um acúmulo de sangue, certo? Aqui na verdade é o tecido que tá morto por falta de oxigênio. O tecido fica roxeado, Exatamente, porque houve a morte do tecido. Ou seja, tá vendo que aqui tem um vasozinho? Olha o aqui, tecido ele fica um roxeado vasozinho onde pela tem um morte círculo. celular. Isso, onde tem esse círculozinho aqui é justamente esse vaso. Só que a parte que vai ficar manchada é depois dele, não é dentro dele, não é o vaso dentro da parte roxa que está obstruído, é antes. Por que que é antes? Porque a parte que fica depois é que não vai receber oxigênio. Então, o que está antes do vaso está recebendo oxigênio, está passando sangue. Essa parte que vem depois da Vai acumular sangue. obstrução que não recebe sangue. Não, consequentemente, se não recebe sangue, não tem oxigênio, então morre. Aí por isso que ele fica roxo, que na verdade aqui seria preto. Ele ficou Eu já necrosado. não entendi mais. Hum? Professor, tá cortando. Eu não entendi, peraí. A senhora começou a falar, depois a senhora trocou. A parte arroxeada é É, antes da artéria que foi obstruída tá ou vendo aqui depois da uma artéria bolinha obstruída? pequenininha, uma bolinha com a setinha que leva a imagem do vaso. Estão conseguindo ver? Tô vendo essa bolinha aqui, antes do vaso e antes dessa parte Pronto. roxa. Essa bolinha, Então, é após o vaso ter um acúmulo de sangue. exatamente, só que não é acúmulo de sangue. Por que que É não isso é que eu tava acúmulo do tentando entender. sangue? É isso que eu quero que você entenda. Não é acúmulo de sangue. Por que que não é acúmulo do sangue? No vaso não tá obstruído? Então, como é que chegou o sangue lá? Não chegou. Então, ele tem justamente o contrário. Ele tem falta de sangue. Entendeu? Então, na verdade, ele não vai ficar roxo. A imagem tá roxinha, mas ele tá o quê? Necrosado. Ele vai ficar preto. Porque ele vai ficar O necrosado porque não local vai fica entrar oxigênio. necrosado, roxo ou preto. Não, preto, porque tecido necrosado não é preto, não é escuro. Aqui ele ficou necrosado porque ele não recebe oxigênio.
Foi? Peraí, professora. Oi. Pronto. O infarto, ele pode ser branco, também chamado de anêmico, né? Ou vermelho, que é chamado de hemorrágico. Quando esse infarto ele é branco, é porque houve a oclusão de artérias em órgãos compactos. O que seria um órgão compacto? Tipo um rim, o coração, o baço, tá? E o infarto branco, ele é caracteristicamente isquêmico, tá? Ou seja, os vasos que o percorrem não contêm sangue, né? Já que isquemia é porque é falta de sangue com oxigênio. Então, a característica, uma das principais características desse infarto branco é ele ter órgãos sólidos ou compactos, e compactos, né? Que é rim, baço, coração, e ser isquêmico, tá? Já o infarto hemorrágico, ele vai ter áreas localizadas de necrose, ele já tem uma hemorragia maciça junto. Então, nesse caso aqui do infarto vermelho, eu tenho o sangue. Aí, nesse caso aí, ficaria roxo, tá? Então, ele vai ter uma coloração avermelhada ou arroxeada por causa da intensa hemorragia. Então, nesse caso, ele fica arroxeado ou avermelhado. Infarto vermelho, ele recebe esse nome porque ele pode ficar arroxeado ou avermelhado, porque ele vai ter hemorragia maciça, ou seja, ele vai ter uma grande hemorragia ali associada. Então, coloca aí. Infarto hemorrágico, ele tem o quê? Hemorragia. Por isso, ele tem a coloração avermelhada ou arroxeada. E normalmente ele tem preferência por órgãos que têm dupla circulação. Professora, Oi. cortou. O quê? Infarto Hemorrágico. Ele tem áreas, ele vai ter hemorrágico porque ele tem esse nome, porque ele vai ter hemorragia maciça. Ele vai ter hemorragia, tá? Associado com a necrose. Se ele tem hemorragia, ele vai estar associado, normalmente ele vai ter uma preferência, na verdade, por órgãos que possuem dupla circulação, ou seja, que passa mais sangue, que normalmente é quem? Pulmões e intestinos, tá? O infarto cerebral, ele também pode ser hemorrágico. Ele pode ser, tá? Pode ser. Ele pode ser anêmico ou hemorrágico, mas ele pode ser hemorrágico quando a necrose for produzida por êmbolos. Conseguiram entender? Então, infarto branco, ele recebe esse nome porque ele não tem essa coloração avermelhada, porque ele não tem hemorragia. O infarto vermelho, ele ou é hemorrágico porque ele tem o quê? Coloração avermelhada, porque ele tem intensa hemorragia. E os órgãos normalmente que acomete o branco são órgãos sólidos e compactos, enquanto que no hemorrágico são outros órgãos, normalmente órgãos frouxos e que têm uma intensa irrigação sanguínea. Espera um pouquinho. Beatriz, tudo pra senhora aceitar ela. Deixa eu ver se chegou aqui o convite. Aceita.
Pronto. Então, Feita a peste. Entenderam infarto vermelho e infarto anêmico ou branco. Então, na obstrução arterial, eu tenho isquemia e necrose do tecido, né? O tecido vai ficar sem oxigênio e, portanto, vai morrer, né? Vai sofrer o processo de necrose. E o sangue que chega via irrigação colateral, ou seja, ele vai tentar fazer outra... Ele vai tentar criar outro tipo de vasos, né? Vasos colaterais para poder levar sangue até aquele local. Aqui vai gerar um aspecto hemorrágico. Vai ter a lise do trombo, desobstrução e inundação da área necrótica. Ou seja, obstrução arterial, né? E a obstrução venosa, eu vou ter a obstrução do retorno venoso. Então, o sangue ele continua a chegar via as artérias, porém vai haver a interrupção do fluxo nos capilares. Então, é uma necrose da área isquêmica com inundação com sangue. Mas aquela outra parte é mais importante, tá? Já nem escrevi. Aqui você está vendo um coração e o vaso normal e um endotélio delgado, sem obstrução do fluxo sanguíneo. Ainda não apresenta nenhuma lesão aterosclerótica. Aqui são vistas as partículas de LDL colesterol entrando no espaço subendotelial. Este é o espaço entre a porção interna do vaso sanguíneo, ou células endoteliais, e a membrana interna elástica, mostrada aqui por uma camada delgada. Uma vez instaladas neste espaço, as partículas de LDL colesterol podem tornar-se oxidáveis, ficando mais perigosas e acelerando o processo de aterosclerose. Aqui vemos os monócitos se acoplando ao endotélio e entrando na camada íntima, atraídos pelas partículas de LDL colesterol oxidadas. Quando os monócitos estão instalados na camada subíntima, eles passam a ser chamados de macrófagos, sendo vistos aqui englobando as partículas ricas em colesterol. Aqui vemos o início de uma massa adiposa, consistindo de macrófagos tá passando um vídeo. Quando eu mandar a aula gravada, vocês vão conseguir ver direitinho. Esses macrófagos são chamados de células espumosas. Aqui, a massa adiposa está madura e é revestida por uma capa de fibras que recobre as células espumosas expandidas. A capa de fibras é parte de uma tentativa mal sucedida do organismo de interromper ou cicatrizar o desenvolvimento da placa aterosclerótica. Com o progresso da região aterosclerótica, há um aumento na quantidade de tecido fibroso e também morte das células espumosas no centro da lesão. Estas liberam o colesterol em uma massa expandida de lipídios. Agora vemos uma placa aterosclerótica mais madura. Embora a massa de lipídios esteja maior, esta encontra-se revestida por uma densa camada de fibras e está sob baixo risco de ruptura. Mas este risco pode se alterar no futuro. Neste estágio, a região da placa aterosclerótica atinge um tamanho suficiente para estreitar o vaso. Isto pode limitar o fluxo sanguíneo e causar sintomas de angina estável. A angina estável representa sintomas de dor no peito, que pode ocorrer sem esforço, em repouso. Neste estágio, a placa de aterosclerose rompeu-se, progredindo de uma placa estável a uma lesão instável. O núcleo de lipídios pode agora se misturar ao sangue, levando ao estágio de trombose ou oclusão. No local da ruptura, o material do ateroma se mistura ao sangue. Este material, rico em lipídios, funciona como um estímulo, ativando as plaquetas e fatores de coagulação, o que leva a um rápido progresso do trombo ou coágulo sanguíneo. Neste estágio, o trombo tanto pode continuar a evoluir ou ser contido, como mostrado aqui, eventualmente recoberto por células endoteliais. Isto pode levar a um posterior estreitamento do vaso sanguíneo. Em muitos pacientes, todos esses processos de que falamos até agora podem ocorrer sem nenhum sintoma.
Se a trombose continuar a progredir, ela pode crescer cada vez mais, incorporando mais fatores de coagulação e mais plaquetas, eventualmente provocando um importante estreitamento do vaso sanguíneo. Este tipo de lesão pode resultar em sintomas de angina instável, a qual, com frequência, é precursora de infarto do miocárdio ou ataque cardíaco. A angina instável é a dor no peito que ocorre sem esforço, em repouso. Aqui, a trombose levou à completa oclusão ou bloqueio do vaso sanguíneo. O fluxo sanguíneo está bloqueado e o coração está privado das células sanguíneas carreadoras de oxigênio. Esta é a causa mais comum de um ataque cardíaco. Está mostrado aqui o tecido muscular cardíaco que realmente morreu num ataque cardíaco. A causa é o bloqueio arterial, caracterizado em nossa animação. O que passou foi um vídeo sobre a formação de placa. Como a aula está gravada, vocês vão conseguir ver direitinho o vídeo, tá certo? Bom, ainda falando sobre infarto, a área do infarto, logo no início, ela é pouco definida, mas ela tende a ser mais escura, mais consistente que o tecido normal, na qual ele está ocorrendo, tá? E normalmente, entre 12 a 24 horas seguintes, o infarto ele torna-se mais demarcado. Então, ele vai ter alterações da cor, a cor vai ficar mais acentuada, né? A cor escura fica mais acentuada. Nos órgãos sólidos, o órgão vai ficar pálido, tá? E o tecido adjacente e os órgãos esponjosos, as coleções sanguíneas, eles tornam o infarto de coloração já vermelha azulada, que é aquela questão. Fica vermelho, fica arroxeado, tá? Em órgãos esponjosos. Se for órgãos sólidos, fica branco o infarto, tá? Se for órgãos esponjosos, fica vermelho azulado, fica com mais escura. E após alguns dias, o infarto anêmico, ele assume a coloração branco amarelado, com contorno bem definido. Então, você consegue realmente, se você pegar o órgão de uma pessoa que morreu devido a esse infarto, você consegue ver bem definido o local do infarto, tá? E se o paciente sobreviver um mínimo de 6 a 12 horas após a oclusão vascular, você consegue ver realmente bem visível as células, a necrose dessas células. Então, reperfusão. O que seria essa reperfusão? Reperfusão seria a tentativa do corpo de fazer uma nova circulação. Então, se eu tenho uma obstrução de um vaso, o corpo ele tenta criar novos caminhos de passagem para o sangue. Vai mais devagar um pouquinho. Oi? Porque tá cortando. Vai mais devagar um pouquinho, porque tá cortando. Tá. Eu anotei só. Na área do infarto, o tecido fica mais acentuado. Só isso. Mas lembra, tá tudo gravado, eu vou mandar o vídeo. Não se aperrei, não. Que aí no vídeo vocês vão até parando, anotando, dá pause, anota, tá? Entendi. Bom, então a reperfusão é como o nome diz, reperfundir. Seria o quê? Criar novas circulações. Então eu vou criar, ou seja, se aquele vaso ele não tá passando sangue, eu vou criar uma circulação alternativa. Uma circulação alternativa, ou seja, um novo caminho de passagem de sangue. O corpo ele tende a fazer isso. E o sucesso dessa reperfusão, ela vai depender de quanto tempo está durando essa isquemia. Quanto mais tempo estiver essa isquemia, né? Ou seja, mais tempo aquele órgão tiver sem receber sangue e, consequentemente, sem receber oxigênio, vai interferir no meu sucesso. Não adianta eu ter reperfusão se o corpo está há muito tempo sem sangue e, consequentemente, sem oxigênio. Não vai adiantar, porque já aquele tecido ele já vai ter entrado num estágio de necrose e, consequentemente, a gente sabe que a necrose ela é irreversível. Algumas substâncias, elas facilitam esse processo, que são substâncias trombolíticas, ou então mesmo pode ser feito uma cirurgia, que é a cirurgia de revascularização
também conhecida como angioplastia, tá? No coração, a reperfusão é até 5 horas. Se eu conseguir fazer esse processo de reperfusão, ou seja, criar uma nova circulação em até 5 horas, eu vou conseguir reduzir a mortalidade em até 50%. Esse é outro vídeo, tá? Se vocês não estiverem conseguindo ver, vocês aguardam que quando eu encaminhar o vídeo para vocês, vai dar para ver direitinho. A cirurgia de revascularização do miocárdio, ou CRM, é realizada para melhorar a circulação do músculo cardíaco em pessoas com doença de artéria coronária severa. Neste procedimento, é ligada ou enxertada uma artéria ou veia saudável de outras partes do corpo na artéria coronária obstruída. A artéria ou veia enxertada ignora o bloqueio de uma artéria coronária que transporta o sangue oxigenado para o músculo cardíaco. É possível fazer a ponte de uma ou mais artérias coronárias em uma única operação. Antes da cirurgia, um tubo intravenoso será colocado e possivelmente administrada uma medicação para lhe ajudar a relaxar. Os procedimentos de revascularização do miocárdio são realizados com anestesia geral, por isso estará dormindo durante a operação. Um tubo de respiração será inserido através da boca e em sua garganta para auxiliar a respiração durante a cirurgia. Um catéter será colocado em sua bexiga para drenar a urina. A cirurgia de revascularização geralmente leva de 3 a 6 horas. Em uma cirurgia convencional, o cirurgião primeiro faz uma incisão na pele sobre o osso do peito ou externo. O cirurgião cortará o externo e moverá a caixa torácica para chegar ao coração. Durante todo o processo, seu sistema circulatório será conectado a uma bomba de circulação extracorpórea ou uma máquina de desvio cardiopulmonar. Durante a cirurgia, esta máquina executa temporariamente as funções do coração e pulmões, permitindo parar seu coração para que o cirurgião possa suturar o enxerto no local. Para os enxertos, geralmente é usado um destes dois vasos sanguíneos, artéria torácica interna do tórax ou a veia safena da perna. Para o enxerto da artéria torácica interna, o cirurgião deixará a extremidade superior conectada à artéria subclávia e desviará a extremidade inferior da parede torácica até a artéria coronária, um pouco além da obstrução. Em seguida, o cirurgião costurará o enxerto no local. Para enxerto de veia safena, o cirurgião costurará uma extremidade para a aorta e outra extremidade à artéria estreitada, um pouco além da obstrução. Com enxertos firmemente no lugar, o cirurgião usará sinais elétricos para restaurar o batimento cardíaco e temporariamente colocará um marca-passo no coração. Assim que o coração retoma o ritmo normal, a máquina cardiopulmonar é desligada. O cirurgião unirá o externo com fio especial para a cirurgia e suturará a incisão na pele para fechá-la. Um tubo de drenagem será colocado temporariamente através da pele abaixo da incisão. Dois outros tipos de procedimentos de revascularização do miocárdio foram recentemente desenvolvidos: a cirurgia de revascularização sem bomba e a cirurgia de revascularização minimamente invasiva. A revascularização coronariana sem bomba é também chamada de enxerto de revascularização do coração batendo, porque o coração não é interrompido e não é utilizada a máquina cardiopulmonar. Em vez disso, é usado um dispositivo mecânico para estabilizar a parte do coração onde está sendo realizado o enxerto. Os cirurgiões realizam procedimentos de revascularização minimamente invasivos utilizando instrumentos especificamente desenhados que são inseridos através de pequenas incisões ou portas no tórax. Estes procedimentos às vezes requerem o uso de uma máquina cardiopulmonar. Após a cirurgia, você será levado para a unidade de terapia intensiva. A atividade do seu coração será cuidadosamente monitorada. Se necessário, os eletrodos de marca-passo serão usados temporariamente para controlar sua frequência cardíaca. O dreno de tórax permanecerá no local para drenar o excesso de sangue e ar da cavidade torácica. Assim que você respirar por conta própria, o tubo de respiração será retirado e substituído por uma máscara de oxigênio. A sonda vesical permanecerá no lugar. À medida em que você se recupera durante os próximos 3 a 4 dias, gradualmente todos os dispositivos serão removidos.
Pronto. Então, sobre aterosclerose. Já ouviram falar em aterosclerose? A aterosclerose, ela é uma doença, né, nas artérias de grande e médio calibre, tá? E que ela vai ser caracterizada por acúmulo de lipídios e carboidratos na parede dos vasos, tá? Então, esse acúmulo de carboidratos, de lipídios, ele pode gerar uma obstrução, ó. Tá vendo que ele vai... Essa placa aqui amarela, que tá na imagem, ela é justamente o quê? Gordura, né? Lipídios, né? Carboidratos complexos. Então, ela acaba obstruindo o vaso sanguíneo e pode gerar o rompimento até desse vaso. Tá vendo a aterosclerose? Olha aqui a placa, né? Agregada à parede do vaso e ela acaba rompendo o vaso ou gerando uma obstrução. Ela é uma das causas mais importantes de óbito em todo o mundo, tá? Sendo no Brasil responsável por cerca de 25% dos óbitos. E tem uma correlação entre a incidência de aterosclerose e da quantidade de calorias que nós consumimos na nossa dieta, né? Ou seja, de calorias derivadas de lipídios, né? E de qualquer tipo de gordura que seja de origem animal e que possa aumentar a nossa taxa de colesterol ruim, né? E é mais comum na porção abdominal da aorta e em artérias também coronarianas. Além disso, as lesões ateroscleróticas, elas tendem a se aumentar, ou seja, a se acentuar, ou seja, a tornar-se mais frequentes com a idade, porque os vasos ficam mais, perdem mais a resistência e é bem comum o acúmulo realmente de gordura nesses vasos, que junta com o processo de envelhecimento, então torna mais comum o surgimento dessas placas. Além também de interações de fatores genéticos e do estilo de vida. Então, pessoas que têm um estilo de vida que não é sedentário, que pratica atividades, caminhada, que tem uma alimentação saudável, elas têm uma chance bem reduzida de ter placas ateroscleróticas, tá? Então, entre a causa mais importante no fator genético de surgimento de placas ateroscleróticas é a hiperlipidemia, ou seja, o aumento das taxas de lipídio, que pode ser por um fator genético, principalmente em pessoas que têm obesidades, quadros de obesos na família, que já tem, né, esse histórico familiar. Vocês estão conseguindo me acompanhar ainda? Eu tô. Pronto. Então, entre as causas, como foi dito, né? Aumento de lipídio, né? Ou seja, tudo que for relacionado à gordura, eu vou ter como causa da aterosclerose. Porque o aumento de gordura, ele gera o quê? Um dano no endotélio. O que é endotélio? É a parede do vaso. Então, ele vai lesionar a parede do vaso sanguíneo. E vai diminuir a vasodilatação. Já as lipoproteínas, elas conseguem atravessar e acumular o espaço subendotelial. Então, eu vou ter aquele acúmulo de lipídios na região. Se está acumulando, eu vou ter o quê? Obstrução, né? Além disso, tem os radicais livres, né? Como o LDL oxidado, que também vai interferir, vai também ser um dos motivos do surgimento da aterosclerose. E também a questão da adiposidade, né? Que é a quantidade de tecido adiposo, que é justamente o que a gente falou anteriormente. A questão da obesidade. O quadro da obesidade, realmente ela aumenta, além de ter já o acúmulo de lipídios, eu tenho também um aumento da secreção de proteínas inflamatórias, né? A celulite, por exemplo, é uma inflamação das células. Por isso que normalmente pessoas obesas, elas vão ter celulite, né? Dificilmente não vão ter a celulite. Normalmente elas têm celulite em várias partes do corpo. Ah, mas pessoas magras têm também. Tem.
mas é mais comum, está mais associado realmente a essa questão da adiposidade. Afinal, é acúmulo de gordura. Então, o que são lipoproteínas? São moléculas, né, que transportam os lipídios. E aqui nós temos os vasos, né? Aqui eu posso ver nesse primeiro vaso que eu não tenho obstrução nenhuma, na verdade. Então, aqui o sangue consegue passar sem nenhuma dificuldade. Aqui também, ele já começa a ter, ó, formação aqui já de uma placa, tá vendo? Essa parte amarela já é o quê? Gordura que está acumulada no endotélio, ou seja, na parede do vaso. Então, eu já tenho um pouco da obstrução, mas dá para passar o sangue ainda. Aqui eu já tenho uma quantidade, ó, maior de obstrução, né? Quase 50%, mas ainda dá para passar uma certa quantidade de sangue e oxigênio. Aqui eu já tenho uma obstrução que vai praticamente 50% do vaso já está obstruído por essa placa aterosclerótica, tá? E aqui no finalzinho já tem o quê? Olha aqui, ó, essa partezinha aqui azul obstruindo completamente o vaso. Então só vai chegar sangue, o sangue só vai chegar até essa partezinha azul. Ou seja, quem vai morrer? Essa parte que está após essa placa azul, porque não vai chegar sangue e não chega no sangue, ele vai sofrer isquemia e por conseguinte o processo de necrose. Então aqui nós temos uma artéria coronariana normal, sem obstrução nenhuma, uma artéria coronariana com arteriosclerose. E aqui, tá vendo que já é obstrução, né? Ou seja, ela tá a placa, ó, obstruindo aqui a placa junto do endotélio, né? Então aqui, olha como tá estreito o canal da artéria, a luz, né, arterial. E aqui uma arteriosclerose com trombo, ou seja, além dela já estar estreita, ela tem um trombo aqui ocluindo totalmente a passagem de sangue. Então, ocorrendo isso, se for no coração, eu vou ter um infarto. E vou ter que tipo de infarto? Infarto branco ou anêmico, já que é um órgão compacto, né? Fatores de risco: pressão arterial elevada, pessoas que fazem uso de fumo, ou seja, os tabagistas, né? Então, a pressão arterial, a elevação da pressão, ela é um fator de risco para a aterosclerose, tá? Por quê? Porque ela gera uma disfunção na parede dos vasos, que aumenta essa inflamação. E o tabagismo, ele gera também disfunção do endotélio, ou seja, uma disfunção na parede do vaso. E também está associado com a presença de radicais livres. Então, tudo isso aumenta a oxidação de LDL, né? Que é o colesterol ruim.